Casemiro pode voltar para o futebol brasileiro? Vídeo de hoje do canal do Nicola repercute essa informação e fala também sobre um afastamento no Palmeiras. Tem novidade importante no Corinthians, primeira oferta pelos name rights. Quero falar também sobre o Bahia campeão da Copa do Nordeste mais uma vez. As últimas do mercado, o futuro de Rafael Carioca, Ederson assinando com um time turco por muito mais dinheiro do que no Manchester City. Tem também novidade importante no Santos e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto pro giro de notícias para contar que Inter de Limeira, Barra e Maranhão são os mais novos integrantes da Série C. Nesse sábado, nas quartas de final da Série D, eles conseguiram as vitórias que encaminharam, garantiram as classificações. O Barra venceu o Cianorte por 1-0, a Inter venceu o Guaiatuba por 1-0 e o Asa perdeu por 3-0 pro Maranhão. Por conta disso, o Maranhão foi um dos classificados. Quero contar que a Cazé TV goleou o GE TV no primeiro duelo entre ambos aqui no YouTube. Foi nessa sexta-feira, durante a transmissão de um jogo da NFL no estádio do Corinthians. Enquanto a Cazé TV teve 9 milhões de visualizações, a GE TV teve apenas 1.200.000. Bora falar agora sobre José Mourinho, o técnico português que foi recentemente demitido do Fenerbahçe, acumula algo próximo a 700 milhões de reais somente com verbas rescisórias, com multas que ele recebeu por conta de demissões em 7 oportunidades diferentes. Foram 6 clubes e 7 situações ou indenizações, isso porque o Chelsea o demitiu 2 vezes e por isso pagou 2 multas. Bora para os valores? Começar pela mais recente, no fim do mês de agosto, o Fenerbahçe decidiu dispensá-lo, garantindo ao José Mourinho 95 milhões de reais. Antes disso, o Chelsea já havia pago uma indenização de 132 milhões e outra de 61 milhões. O Real Madrid pagou 125 milhões de indenização. O Manchester United teve de desembolsar 140 milhões de reais. O Tottenham mais 110 milhões. A mais barata de todas as indenizações foi a da Roma, com 22 milhões de reais. Você soma tudo isso e chega a 685 milhões de reais. Posso dizer que já me daria por muito satisfeito se fosse demitido por algum lugar e tivesse 22 milhões de reais na minha conta. E você, o que pensa sobre esses números? Já usa espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o Santos, que se prepara para virar SAF. A ideia do presidente Marcelo Teixeira é fazer com que o Peixe seja uma sociedade anônima do futebol antes do fim do seu mandato, em dezembro de 2026. O Santos já havia procurado a XP para auxiliá-lo nessa busca por um parceiro. Não há propostas oficiais, mas sondagens. Uma delas do Catar e a outra de um grupo liderado por Kia Joorabchian, aquele mesmo iraniano que esteve à frente do Corinthians enquanto a MSI dava as cartas no timão. A XP avaliou o Santos em 2 bilhões e 200 milhões de reais. É a partir dessas cifras que há a negociação, ou que pode haver alguma negociação em relação ao Peixe. Você pensa o que sobre o futuro do Santos? Acha que há necessidade de o clube se transformar numa SAF? Só para completar, é importante lembrar que essas informações foram divulgadas pelo Diário do Peixe. Preciso falar agora sobre Ederson, para te explicar por que o goleiro brasileiro do Manchester City aceitou abandonar o time de Pep Guardiola para trabalhar no Fenerbahçe. Confesso que fiquei bem desesperançoso, decepcionado com a decisão, até porque entendo no Ederson o melhor goleiro brasileiro. Para mim ele é mais goleiro do que o Alisson, que tem sido mais constantemente convocado para a seleção. Mas a questão, são 2 os motivos. O primeiro deles financeiro, o segundo, o Manchester City cavou essa saída do Ederson. A verdade é que eles queriam contratar o Donnarumma e meio que forçaram a barra para que o Ederson fosse negociado. Dá para dizer que o Ederson não saiu mal nessa história. Ele ganhava nos tempos de Manchester City 7 milhões de euros por temporada. No futebol turco vai passar a ganhar 10 milhões de euros por ano. Isso equivale a mais ou menos 5 milhões e 300 mil reais. Contrato até junho de 2028, prorrogável por mais uma ou até 2 temporadas, só para registrar que os turcos ainda vão pagar 14 milhões de euros ao Manchester City pela compra do jogador. Ederson, que havia chegado ao Manchester City em 2017, depois de passagem pelo Benfica, jogador revelado na base do São Paulo, embora o tricolor nem tenha o utilizado no time principal.
Quero falar agora sobre o futuro de Rafael Carioca, volante brasileiro de 36 anos de idade, livre no mercado desde que não renovou seu contrato com o Tigres do México no mês de junho dessa temporada. Conversei com o Rafael para perguntar se a tendência hoje é de ele continuar no futebol europeu ou voltar ao Brasil. O Rafael me assegurou que nesse momento há negociações com clubes brasileiros e a tendência é que ele seja anunciado em breve. Vale a lembrança de que a janela de transferências fechou na última terça-feira, mas o fato de estar livre permite a ele ainda ser inscrito. A busca do Rafael é por um clube de primeira divisão, até porque dos tempos de Tigres sempre jogando em alto nível. A última temporada em que foi a que ele menos jogou foram 34 partidas e mais 2 assistências. Você lembra do Rafael Carioca, né? Jogador com passagens por Grêmio, Vasco e Atlético Mineiro. Foram 8 anos de futebol mexicano, todos pelo Tigres, onde ele é extremamente ídolo. Só para completar, lembrar que em 2015 ele chegou a ser eleito o craque do Brasileirão em sua posição de volante e também fez parte da seleção do Bola de Prata da temporada de 2015. Bora falar agora sobre o Bahia, mais novo campeão da Copa do Nordeste. E a decisão contra o Confiança não existiu. Um verdadeiro atropelo nesse sábado, 5-0 na Fonte Nova. 3 gols do Thiago, 1 do Lúcio Rodrigues e mais 1 do Rezende. Placar agregado de 9-1 para o Bahia, isso porque do jogo de ida em Sergipe, o Bahia já havia aplicado um 4-1. Com o resultado, o Bahia se tornou o maior campeão da Copa do Nordeste. São 5 taças. Rogério Ceni emplacando mais uma conquista, essa bastante esperada, até pelo nível de investimento. O Bahia se tornou um dos clubes mais poderosos do país a partir da parceria com o Grupo City. Diante disso, era natural que sobrasse no Campeonato Baiano e também na Copa do Nordeste, diante de um adversário que disputava a Série C. O Bahia teve sua missão facilitada. Muito mérito para o pessoal do Grupo City, para Rogério Ceni e companhia. Hora de falar sobre o Corinthians, que recebeu a primeira proposta para a mudança dos naming rights do seu estádio. Havia dito para vocês algum tempo atrás que a partir de setembro a multa rescisória do contrato com a Hypera Pharma, que é responsável pela Neoquímica, cairia. O contrato entre Corinthians e Hypera Pharma tinha uma multa de 180 milhões. A partir de setembro, essa multa com impostos gira na casa dos 70 milhões de reais. E é por conta disso e da necessidade de faturar mais com naming rights que o Corinthians decidiu buscar no mercado alternativas. A primeira oferta é de uma casa de apostas, que não superou ou não chegou perto dos 50 milhões de reais dos 50 milhões de reais por ano que o Corinthians pretende arrecadar para a troca dos seus name rights. Hoje a Neoquímica garante ao Corinthians 15 milhões de reais por temporada. Se o Timão chegar perto dos 50 milhões, haverá acordo. Importante registrar também que o fato de ser uma casa de apostas é um problema, porque o Corinthians, ainda que se acertasse com os name rights, precisaria se desfazer do seu contrato de patrocínio master, e a Esportes da Sorte banca ao Timão 103 milhões de reais por temporada. Das 3 empresas que negociam com o Corinthians a compra dos name rights, 2 são bets. E a ideia do Osmar Stabile, que é o presidente do Timão, é encontrar uma parceira que não seja casa de apostas, a menos que ela esteja disposta a comprar os name rights e também o patrocínio master. O patrocínio master do Corinthians ficou defasado a partir do acordo entre Flamengo e Betano. Flamengo e Betano numa negociação de 268 milhões de reais por ano contra apenas 103 milhões de reais do Timão. Hora de falar sobre afastamento no Palmeiras. O Conselho Deliberativo do Palmeiras tem discutido, extraoficialmente, a possibilidade de afastamento de João Carlos Mansur. Ele é aliado de Leila Pereira e foi eleito como um dos mais votados na última eleição. O grande problema é que ele tem sido alvo de uma investigação da Polícia Federal. A empresa dele, a Reage, foi apontada pela polícia como gestora de 299 bilhões de reais, sendo desses 299, cerca de 50 milhões de reais ligados ao PCC, primeiro comando da capital, a entidade, a organização, a facção criminosa com maior poder financeiro no país. Pois bem, é por conta dessa relação dele com o PCC que o pessoal do Conselho Deliberativo está trabalhando nos bastidores para que ele seja afastado do CD, depois seja expulso do quadro de sócios e não tenha mais qualquer relação com o Palmeiras. O João Carlos Mansur já percebeu esse movimento e cogita, em contato com pessoas próximas, pedir seu afastamento para evitar o desgaste da expulsão, enfim. Ele acha que seria
mais traumático se ele seguisse por lá e fosse expulso do que se ele se antecipasse e pedisse o afastamento. É certo que o Mansur não terá vida longa no Palmeiras, especialmente depois dessa deflagração, dessa investigação da Polícia Federal que o coloca como um dos responsáveis por lavar dinheiro do crime organizado. Quero fechar o vídeo para falar sobre Casemiro, volante titular absoluto da seleção brasileira e um dos mais importantes da posição no planeta. Será que o Casemiro pode voltar a jogar no Brasil em 2026? Seu contrato com o Manchester United se encerra em junho do ano que vem. E já há sites no Brasil publicando que Palmeiras e Flamengo estão de olho no volante. A afirmação dessa matéria, publicada no sábado, dá conta de que em algum momento o Palmeiras e o Flamengo quiseram entender as condições do Casemiro. Por agora é impossível imaginar que ele saia do Manchester United. No clube inglês ele é dono de um dos maiores salários da Premier League, cerca de 11 milhões de reais por ano, um salário gigante. Mas é natural que depois desse contrato o Casemiro deixe o Manchester United e aí os próximos passos serão escolhidos depois da Copa do Mundo da temporada que vem. Existe uma possibilidade de um namoro antigo, de o Casemiro jogar na Arábia Saudita com cifras inclusive maiores do que as atuais. No Brasil ele sabe que vai precisar reduzir consideravelmente seus ganhos, mas levando em consideração que se trata de um cara de 33 anos e com enorme capacidade financeira por todos os salários que recebeu desde que deixou o São Paulo, acho que não seria nenhum absurdo se ele abrisse mão de um pouco de grana a partir do fim do contrato com o United. Só incluiria numa possível vinda ao Brasil o São Paulo. Casemiro sempre se mostrou muito grato ao tricolor, que foi o clube que o revelou. Então, além de Palmeiras e Flamengo, que já teriam sondado o atleta, acho que vale a pena colocar o São Paulo também como uma das alternativas se o Casemiro, no ano que vem, depois da Copa do Mundo, decidir vir atuar por aqui. E você, o que pensa sobre Casemiro? A minha opinião, por aqui no futebol brasileiro, ele sobraria. Seria certamente um dos melhores, se não o melhor jogador da posição. Você concorda, discorda, já usa espaço para comentário, registra a sua opinião. Só não esquece de deixar like, se inscrever no canal, a gente volta assim que pintar a notícia.